Ontem, o Estadão vem nos contar sobre a família do imperador mais rica do que nunca, 23,4 milhões em imóveis nos últimos 5 anos e triplicou o patrimônio. Uhul! Bom demais, viu? 31 milhões e meio em patrimônio. Que acho que tá pouco, viu? Pouco acho não, na verdade, é o Mário Sabino. Aí diz aí que procuraram eles e eles não quiseram se manifestar. Quem vai discorrer um pouco mais sobre isso é o Mário Sabino. A classe média está mal representada no Supremo. Dos 10 integrantes, né, do tribunal, apenas 2 parecem viver nos limites do atual salário. Carmen Lúcia e o Fachin. Os outros são ricos ou flertam com a riqueza. E boa parte deles passou a sê-lo fazê-lo depois de assumir uma cadeira no Supremo. Viram, uma vez empossados, aflorar um talento insuspeito para o empreendedorismo neles próprios ou nos seus familiares mais próximos. Veja-se o caso do Dom Pedro III. Fomos informados hoje de que o ministro e sua mulher, advogada Viviane Bastos de Moraes, com quem é casado em regime de comunhão parcial de bens, triplicaram o patrimônio imobiliário desde que ele se tornou integrante do Supremo. De acordo com os jornalistas Gustavo Cortez, Hugo, enfim, toma do Estadão, o casal teve um aumento de 266% de patrimônio desde que Dom Pedro III passou a integrar a mais alta instância do Poder Judiciário. Uma das últimas aquisições, né, foi uma casa de 12 milhões na capital federal. O grosso das aquisições, portanto, ocorreu, portanto, depois da abertura do inquérito das fake news em 2019, quando o ministro aumentou exponencialmente seu poder individual na defesa da democracia. Pode-se dizer que o cálculo do valor total de 17 imóveis é conservador, ao se levar em conta que, em valores de mercado, o apartamento que o casal mora em São Paulo não sai por menos de 15 milhões. Com 15 é esse, com 12 em Brasília, já vai 27. Em 17 imóveis, como é que só dá 31 milhões? O cara é multimilionário. O talento advocatício de Viviane, né? É o motor de tanto sucesso. Aí fala de casos, aí fala do Banco Master, do contrato que vocês já sabem. Não há dúvida de que Dom Pedro III levou bastante a média de riqueza dos ministros da corte. Não resta dúvida nenhuma. Aí o Andreasa vai falar do caso dos voos. Tiveram mais outros voos também que são problemas. Mas olha isso aqui. Ele parou para dar uma olhada na contratação do táxi aéreo. E tem uns pontos curiosos do que respeita a senhora Imperatriz e o Dom Pedro III. Compliance zero. O elo entre Bastos de Moraes e o Master. Eu odeio a forma que o André escreve. Acho extremamente chato de ler esses apostos que ele usa com frequência. O escritório Bastos de Moraes disse em nota que nenhum integrante jamais viajou em aviões do Paquito ou do Zettel. Essa é uma construção defensiva que prospera nas fendas entre pessoa física e jurídica, porque sempre se poderá declarar que o jatinho era da empresa que tinha Vorcaro como sócio, coisa distante, né, com participação modesta e tudo mais. Não foi dele, era aquela empresa. Eu não sabia que ele era sócio, pode até pagar de louco, né? Com essa impessoalidade como biombo, sempre se poderá declarar até desconhecimento sobre quais seriam os donos das empresas, caso em que tudo não passaria de coincidência, ou maledicência. Relações de quem investiga as relações perigosas, também sendo de uma empresa de que Paquito seria sócio, ou de algum desses éteis que lhe armavam a fachada, a casa do Paquito usava e em que charutos foram fumados. Coisa nenhuma era do Paquito. O invisível, o onipresente, a própria estratégia para que ele estivesse em todo lugar e com todo mundo. O escritório Bastos de Moraes afirma que contrata serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram contratados está a Prime Aviation. Ninguém duvidará que teria dinheiro para isso, né? 3 milhões e 600 mil por mês? É um negócio. Aluga seus aviões, ok? E o Bastos de Moraes alugava. Isto, claro, para deslocamento de seus advogados. É o que a Bastos de Moraes falou. E aí começa alguns questionamentos. Primeiro, Dom Pedro III não está entre os advogados do Bastos de Moraes e embarcou nesses voos. Curioso. Algumas vezes, sem a esposa, dona da banca. Uma vez apontou este jornal para se encontrar com o Paquito no dia seguinte. Então, assim, a gente contrata para os deslocamentos dos nossos advogados. Mas ele é advogado? Não. E a vez que ele viajou sozinho? Aí foi presente da mulher. E quem acha ruim é misógino. A Prime tinha Paquito como um dos sócios. No dia da sua primeira prisão, Paquito mandaria mensagem a Dom Pedro III perguntando se conseguiria bloquear algo. Mensagem respondida, desconhecida a resposta. O escritório também informa que a contratação de serviços não envolve qualquer vínculo pessoal com o proprietário de aeronaves. A Prime não divulga dados sobre os usuários de suas aeronaves, aspas, sejam cotistas e seus convidados ou clientes de fretamento do serviço de táxi aéreo. O Bastos de Moraes, não sendo cotista da empresa, o Paquito era, nem convidado de cotista, só poderia ser cliente. Chandex seria convidado de cliente. Toffoli também voou com a Prime, a dúvida sendo sobre se ele pagou, né? O ministro empresário, o dono de hotel, teria meios, ou se foi como convidado. Só que olha agora, este é o grande ponto. O escritório era cliente da Prime Aviation, né? O escritório da família real era cliente da empresa que o Paquito era sócio. Todos os valores eram pagos
compensando os honorários advocatícios nos termos do contrato. Peraí. Não precisava pagar. Era debitado do contrato, lá do Master. Caso em que teríamos os custos pelo aluguel dos aviões a uma empresa, um CNPJ, que o Paquito seria sócio, a Prime Aviation, ele é sócio da Prime Aviation, abatidos do que o escritório recebia por serviços prestados a outra empresa, outro CNPJ, e tinha o Paquito como sócio, que é o Banco Master. Você tá entendendo assim, ó, você tem um contrato com uma empresa e que você pode voar em outra empresa e só vai abater CNPJ diferente. Isso não é estranho, né? Até porque no Brasil a Starlink foi bloqueada porque o Elon Musk é dono do Twitter. Não importa se o CNPJ é diferente. Você tá entendendo que tem um ponto curioso nessa história? É quando você fala, não é tão trivial, né? Tem essa... sei lá, e o escritório não... Não, mas como assim? Eu posso abater do meu contrato? Mas como assim eu posso abater do meu contrato? Qual o motivo que foi alegado? Tenho certeza que não foi porque, é porque o Paquito também é sócio aqui, aí tu fala com ele lá, com certeza não foi isso, né? Eu olhei assim, mas que coisa, viu? Que coisa, o Andreasa realmente tem um ponto interessante. É um ponto interessante. O escritório Passo de Moraes, que descoberto tem suas regras de compliance, foi montado pelo Master para revisar e robustecer o manual de compliance do banco. Aí, como diz, né, não foi só ele que voou do jatinho. Jato do Paquito voou a cidade de Toffoli ao mesmo tempo que escota do Supremo. Essa viagem ocorreu na tarde de 21 de março de 2025. A aeronave é o jato executivo Embraer F-300, de matrícula PR SAD, a mesma aeronave que Toffoli voou de Brasília para Marília meses depois, em julho de 25. Esta última viagem foi noticiada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada pela coluna. No dia 21 de março, o jato PR SAD deixou o Rio na madrugada por volta das meia-noite e 46 em direção a Brasília. A aeronave pernoitou na capital federal e seguiu para Brasília na tarde daquele dia, pousando na cidade interior paulista às 13h18. A movimentação de agentes de segurança do Tribunal de São Paulo, da 2ª Região, Regional do Trabalho da 2ª Região, TRT2, sediado em São Paulo, indica a presença de um membro do Supremo em Marília na época. O TRT deslocou 3 seguranças para prestar apoio em segurança e transporte para a autoridade do Supremo Tribunal Federal entre os dias 20 e 24 de março em Marília. Toffoli usou aviões de empresários para viajar para 3 viagens ao Taiaiá. Empresário, no plural, viu? Não é só o Paquito, não. Enfim, um deles era a Prime Aviation, do Paquito, quem comentou agora. Outros 2 eram Paulo Humberto Barbosa, que comprou a parte dele no Taiaiá, e do Oswaldo Pastore, aquele mesmo que ele foi ver lá, final da Libertadores, no Peru. Procurado por meio da assessoria do Tribunal de Interlocutores, não se manifestou. Mas não para por aí, né? Olha só, nos últimos dias. A advogada do Banco Master deu carona em voo particular para Trancoso a filhos de Nunes Marques. Nunes Marques. A desembargadora que voou com Nunes Marques deu liminar favorável a filho do ministro. Nunes Marques. A advogada do Master pagou viagem de Nunes Marques e fez festa com Wesley Safadão. Sabe quem é? Nunes Marques e mulher viajaram para a festa em Maceió em voo bancado por advogada do Banco Master. Confusão, né? E todos os últimos dias. Aí, o texto. É só o cara do AB? Falando óbvio, né? Leonardo Sica. Falando óbvio. Olha o timing. O timing é tudo. E o Fausto Macedo, que é quem chefia a coluna dos assuntos jurídicos do Estadão, é 100% regime. O Sica dá uma entrevista, né? Fala aí com a imprensa. A Folha de São Paulo também dá nota. Às 3 e pouca da tarde, porque a nota da Folha de São Paulo são às 4 horas em ponto. O presidente do AB de São Paulo pede investigação de ministros do Supremo que voam de jatinho e vê a PGR silente em silêncio. Aí você se empolga, né? Fala, é isso que eu espero do AB. E o que o regime faz? O regime não abre a boca pra falar do AB, pra reclamar do AB. Gente, em menos de 2 horas, pra reclamar do AB. Gente, em menos de 2 horas, quase metade dos advogados entrevistados pelo AB São Paulo avaliou. Não, a avaliação do Supremo ficou muito negativa. Não, eu nem... Que bom que eu me atrapalhei nessa. Foi até bom ver isso daí. Graças a Deus, né? Que o sentimento tá crescendo, que ninguém suporta mais o judiciário brasileiro.